Quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, excepcionalmente, faremos dois vídeos, porque são assuntos muito importantes que em um único vídeo faria o vídeo longo demais. Mas os dois assuntos são importantes e eu quero começar falando primeiramente sobre a aprovação do projeto de lei antifacção. Por quê? Obviamente tem muitas coisas por trás de tudo isto e que esse projeto poderia entrar na história como uma possível solução para os problemas de segurança pública no Brasil. Mas, infelizmente, por conta do PT, PSOL e PSB, o projeto não pôde ser mais amplo, mais completo, colocando essas facções como grupos do terror. Mas é importante lembrarmos que ontem, então, foi aprovado esse projeto de lei lá na Câmara, o projeto 5.582, com uma votação expressiva, 370 votos a favor contra 110 contra. E 3 covardes que se abstiveram de votar. Eu chamo de covarde porque é um parlamentar que é eleito. E quando chega a hora de ele dar um voto, ele se abstém, o que ele está fazendo lá? Está fazendo o quê? Nada. É um covarde. Simples assim. Muito embora esse projeto não atinja todos os nossos anseios, como, por exemplo, transformar, como eu disse, as facções em grupos do terror, é evidente que houve avanços com relação ao endurecimento das penas, na asfixia financeira, no fim dos privilégios da progressão de crimes, enfim. Claro que o projeto evidentemente ainda vai passar pelo Senado Federal, do Davi Alcolumbre, e depois terá que ser sancionado pelo atual presidente do Brasil. Claro que em um ano eleitoral, o que vai pesar muito mais é a segurança pública. Esse é um assunto que tomou conta da nação brasileira inteira, porque o Brasil inteiro vive um problema dessa magnitude, evidentemente deixando o Rio e São Paulo como os dois principais estados com problemas, Nordeste, enfim. Agora, ganhar votos por aprovar um projeto de lei como esse, um projeto de lei desse porte, é algo que pode favorecer ao atual presidente. Nós aprovamos um projeto de lei. Por quê? Porque o povo tem memória curta. Daqui a um ano, a maioria desses brasileiros, principalmente os que são simpatizantes do atual governo, não vão lembrar que esse projeto foi de relatoria de Guilherme Derrite. Nem vai passar pela cabeça. Agora, por outro lado, para ele tirar proveito desse projeto de lei em ano eleitoral, ele vai ter que contrariar quem? A contravenção. Os líderes desses grupos. O que vai pesar mais para o atual mandatário? Nesse sentido, eu penso que a direita só leva vantagem. Porque vão bater no peito e dizer: esse projeto foi de relatoria de alguém da direita, do atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Para alguns comunicadores, da parte da manhã, inclusive, o projeto teria que ter partido direto para uma tolerância zero ao crime organizado. Não, tem que ter tolerância zero, como aconteceu lá em El Salvador, como aconteceu com Rudolph Giuliani em Nova York, né? Como se isso fosse possível no Brasil. Simples assim. Discutir se primeiro marco legal será sancionado é o que leva-se em conta nesse momento. Por quê? Primeiro, como eu disse, ele vai ter que passar pelo Senado. Depois, vai ter que ser sancionado pelo atual presidente. E, por fim, precisa ver se o Supremo Tribunal Federal não vai meter o dedo. Agora, imaginem se esse projeto do Guilherme Derrite fosse mais duro, fosse um projeto para impor aí uma tolerância zero,
Vocês acreditam que isso iria passar na Câmara dos Deputados? Acreditam que iria passar pelo Senado? Acreditam que o atual governo iria aprovar e que o Supremo iria tolerar? Claro que não. Mas mesmo que todos aceitassem, eu continuaria dizendo que é impossível isso acontecer no Brasil, pelo menos no Brasil de hoje. E eu vou explicar. Já que o comunicador citou o El Salvador como exemplo, o Nayib Bukele como exemplo, eu queria dizer que quando o Nayib Bukele iniciou a cruzada para libertar El Salvador das mãos das gangues, rapidamente percebeu que não seria uma guerra que a polícia sozinha conseguiria vencer. Durante décadas, o tal do MS-13 e a Barrio 38, dois grupos criminosos, haviam se transformado em exércitos paralelos, com territórios próprios, regras próprias e poder de fogo que rivalizavam com o Estado. Foi nesse cenário que as Forças Armadas se tornaram a espinha dorsal de uma transformação histórica. Nayib Bukele, com o apoio do seu Supremo Tribunal, coisa que aqui só defende a esquerda, ele partiu do princípio de que precisava fazer uso militar para enfrentar o problema. Não de polícia estadual, militar. Isso para enfrentar esse problema, e claro que a partir daí o exército então começou pelo simples, mas pelo essencial: entrar onde ninguém mais entrava. Bairros inteiros, antes considerados zonas proibidas, foram tomadas de volta pelos soldados, que em marcha organizada romperam a sensação de invencibilidade das quadrilhas. O exército de El Salvador cercou comunidades, controlou acessos, deu cobertura para que a polícia pudesse capturar líderes e eliminar pontos de resistência armada. Bukele também integrou a inteligência militar com a polícia e a digital, criando um sistema de vigilância e mapeamento tão eficiente que, pela primeira vez, o Estado sabia onde cada célula criminosa se escondia, para onde se movia e para quem eram seus comandantes. Com essa estrutura, durante meses, soldados e policiais trabalharam lado a lado, bloqueando cidades, patrulhando regiões rurais e sitiando comunidades inteiras para capturar foragidos. Dessa forma, as gangues foram sufocadas pela estratégia de desgaste contínuo. Já não havia para onde correr, nem como se reagrupar. Após as prisões em massa, o papel das Forças Armadas se tornou ainda mais crucial, porque o Exército vigiou penitenciárias, impediu tentativas de resgate e garantiu que os chefes das quadrilhas não retomassem comunicação com as ruas. Foi sob uma forte presença militar que os presos foram transferidos para o Secote, aquela mega prisão projetada para isolar completamente os líderes e impedir que continuassem mandando em suas facções de dentro das celas, como acontece aqui no Brasil. Dessa vez, a vitória do Estado não terminaria dentro de muros das cadeias. A permanência de soldados nas ruas também consolidou a nova realidade, porque veículos blindados, patrulhas constantes e pontos de controles em áreas que antes eram tomadas pelos criminosos enviaram um recado claro: o governo não recuaria. Então, essa dissuasão permanente desmontou a capacidade das gangues de reorganização. A mensagem era inequívoca: o território agora pertencia ao Estado e a disciplina das Forças Armadas era mais forte que a violência das facções. Nayib Bukele soube canalizar a confiança e o apoio do povo, transformando o exército em símbolo de ordem, respeito e resgate nacional. A cada avanço, o apoio aumentava e o projeto ganhava legitimidade para seguir adiante. Portanto, sem a força e a disciplina das Forças Armadas, a estratégia de Bukele jamais teria sido viável. E com elas,
o país conseguiu, enfim, se libertar da ditadura criminosa que aprisionou El Salvador durante décadas. Agora, vamos imaginar uma situação assim no Brasil. Daria para contar com as Forças Armadas? Com o Exército? Com o Supremo a favor de quem deseja acabar com o crime organizado? Dá para contar com o apoio de um povo medroso nessas áreas onde as facções tomam conta? Claro que não, porque o medo impera. Agora, por que aplicar uma política de tolerância zero contra o crime no Brasil é quase impossível? Né? Não por falta de capacidade operacional, né? Porque as Forças Armadas têm potencial para cuidar e combater o crime organizado, é o que dizem, né? E nem por ausência de conhecimento tático e técnico, mas porque o sistema jurídico político brasileiro foi moldado para neutralizar qualquer ação estatal que ultrapasse o limite do simbolismo. É um país onde a lei existe, mas não atua. Onde a polícia prende, mas o sistema solta. Onde governos anunciam medidas duras, mas o arcabouço institucional impede que elas se consolidem. A primeira dificuldade para uma tolerância zero é estrutural. O Brasil não enfrenta pequenas gangues isoladas. Enfrenta um ecossistema criminoso composto por facções como o PCC e o CV, milícias armadas, crime transnacional e corrupção estatal infiltrada. Para enfrentar estruturas dessa magnitude, qualquer governo precisaria de unidade institucional, rapidez em execução e respaldo jurídico. Nenhum desses três requisitos existem no Brasil. E é aqui que entra o segundo ponto, a intervenção permanente do judiciário. Porque, ao contrário de El Salvador, onde Bukele tinha liberdade para agir com o apoio da Suprema Corte local, o Brasil vive uma realidade em que decisões de segurança pública são frequentemente desautorizadas por tribunais superiores. Isso não acontece por acaso. Faz parte da lógica política do sistema. O judiciário brasileiro se arroga o papel de poder moderador, fazendo interferências que vão de proibições de operações policiais nas favelas e decisões que invalidam decretos de segurança, dificultam o encarceramento, restringem ações preventivas e até anulam investigações inteiras. Com isso, a polícia brasileira, sobretudo nas grandes capitais, atua sob o risco constante de judicialização. Um comandante que autoriza uma operação militar pode ser responsabilidade civil, pode ser responsabilizado civil, criminal e administrativamente. Um policial, por exemplo, que reage a um ataque armado pode ser acusado de homicídio. O governador que tenta implementar medidas duras vê suas ações barradas por decisões monocráticas. Essas regras não partiram do poder legislativo, não são leis aprovadas, são determinações do judiciário. Isso gera um fenômeno que analistas chamam de policiamento defensivo. Policiais agem com medo de agir e serem presos, serem processados. Em um Estado que age com medo, jamais vai enfrentar o crime organizado, que não tem medo de nada. E além disso, o sistema penitenciário brasileiro, longe de ser um instrumento de controle do crime, é na prática um multiplicador de facções. Com isso, o Brasil permite que os comandos operem de dentro das cadeias como se fossem centros administrativos de organizações criminosas, como se fosse assim, uma espécie de colônia de férias. E aí, qualquer tentativa de endurecer o regime prisional esbarra em decisões que alegam violação dos direitos humanos, sempre com muita eloquência jurídica e pouquíssimo contato com a realidade dos massacres que ocorrem, extorsões, sequestros e execuções promovidas pelas facções. Por fim, o fator mais profundo
é a judicialização da polícia, né, da política e da segurança pública, que transformou a luta contra o crime em um tabuleiro onde cada ação deve antes ser negociada ou avaliada conforme a sensibilidade ideológica do tribunal da vez. E, enquanto isso, as facções livres de burocracia agem com rapidez, disciplina e estratégia militar. Resumindo tudo isto, o que impede o Brasil de adotar uma tolerância zero, real, contra o crime não é a falta de meios, mas o modelo do Estado que o país construiu. Um Estado onde o executivo governa, mas não pode agir, onde o legislativo legisla, mas não define os limites, e onde o judiciário arbitra, redefine, intervém e muitas vezes paralisa. A prova disto foi a dificuldade em se colocar para votar aí o projeto antifacção, onde o relator Guilherme Derrite teve que refazer seu relatório por 5 vezes para poder ser votado. E agora, imaginem os senhores, esse projeto vai para o Senado Federal, vai ser outra disputa, muito provavelmente vai haver alterações, se houver alterações voltará para a Câmara, e depois o que sobrar, se aprovado, vai para as mãos do presidente do Brasil, para ele sancionar ou não. Então dizer que esse decreto foi um decreto fraco, chinfrim, é um exagero. É muito má vontade em aceitar o fato de que Guilherme Derrite fez sim um bom trabalho. Poderia ser melhor? Poderia, mas não dependia dele, evidentemente. De qualquer forma, era isso que eu queria ter trazido para os senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem atentos que sairá um outro vídeo mais adiante. E eu espero que vocês deixem os likes, convidem seus amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. E eu aguardo a todos amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.